Então vamos lá. Boa noite, mais uma aula. Essa aula vai ficar gravada, depois vai ser disponibilizada online. Hoje nós vamos falar sobre o Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, e a divulgação online do psicólogo. Nesse momento aí de pandemia, muitas pessoas têm se posicionado online e tem algumas considerações importantes que a gente precisa observar e comentar, né? O meu nome é Gabriel Tortella, eu sou psicólogo clínico, eu tenho doutorado direto pela Faculdade de Medicina da USP. Para quem não sabe, o doutorado direto é uma categoria de pós-graduação quando você é convidado a pular o mestrado, tá? Então eu não fiz o mestrado, eu fui direto para o doutorado. Concluí então o meu doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Sou professor de pós-graduação já há algum tempo, lecionando 3 disciplinas diferentes. O ano passado eu tive em 12 estados do Brasil lecionando, nos quais eu dei aula para 14 turmas diferentes, tá? Então, tive só o ano passado aí uma experiência bastante interessante. Tive estados de todas as regiões do país conversando com os psicólogos, né, os alunos da pós-graduação, já psicólogos, todos clínicos. E uma das coisas que fez surgir a ideia, né, do sucesso na clínica psi foi exatamente a observação do que os alunos vinham levantando de dúvidas. Então, sempre surgia, né, nos intervalos, ou mesmo durante as aulas, ou até aqui no consultório, os alunos de supervisão, as dúvidas sobre questões de negócio, de pagamento, como fazer em relação às férias, né, como se posicionar no mercado, como ter um fluxo de encaminhamentos de pacientes a ponto de que você consiga ter sucesso na profissão, né? Então surge daí a ideia do sucesso na clínica psi, como uma fonte de informação para que as pessoas possam de fato ter o seu consultório, ter a sua clínica, exercer a profissão de psicologia clínica, independente da abordagem, e possam viver e viver muito bem dessa profissão. Tá bom? Como é que a gente observa um psicólogo que é um excelente terapeuta, né, um excelente psicoterapeuta, tendo dificuldades financeiras, se ele é muito bom dentro disso que ele faz? Não estou falando só nesse aspecto da pandemia agora, né? Mas mesmo antes, a gente vê, às vezes, colegas ou alunos, né, mestres, doutores, tendo dificuldade em manter o aluguel de uma clínica, né, um consultório. Então, às vezes, a psicóloga mulher, né, ela tem aí a sua clínica, mas com seus atendimentos muitas vezes ainda depende financeiramente da família ou do marido. Né? Para os homens, às vezes, uma posição difícil, né, de não conseguir muitas vezes ser o provedor da família quando ele é o único que tem o trabalho. Então, um mês ganha, outro não, a gente não tem 13º, não tem férias, né? Não tem garantia. Isso não é abordado nas universidades, nem nas especializações, ou seja, a gente sai para o mercado de trabalho sem saber como é ser um autônomo. Parece até que uma ou outra graduação agora tem tratado um semestre desse assunto, mas sem grande profundidade ainda, parece que sem muita efetividade para os psicólogos que estão se formando. Isso acontece porque é o seguinte: dentro dessa profissão da psicologia clínica, e muitas na verdade, mas especialmente dentro dessa, existe um tripé. São 3 forças que, se aliadas juntas, mantêm o equilíbrio da profissão. A primeira delas, e é a que a gente mais acaba estudando, se dedicando desde a graduação, é exatamente o conhecimento teórico. É a parte técnica, na qual cada um vai se especializar e vai dar o seu melhor.
E nisso os psicólogos são muito bons, né? A nossa profissão, a gente gosta muito de ler, gosta muito de estudar, de se aprimorar. Então a gente tem um bom conhecimento técnico, mas isso sozinho não é o suficiente para ser sustentável. É preciso também ter um outro aspecto que é o da divulgação, o do marketing, o da colocação do seu nome no mercado. Mas se você é um bom terapeuta e se você se divulga, ainda assim existe a possibilidade de você não conseguir progredir na profissão, né? Prosperar. Se te falta aí o terceiro aspecto, que é o que fecha esse tripé, que faz sustentar essa profissão, que é a gestão, a administração, questão financeira importantíssima do teu negócio, do teu consultório ou da tua clínica, tá bom? Então, conhecimento técnico, a divulgação, posicionamento no mercado e a gestão, a administração do negócio em si, juntos, tem uma força capaz de te manter atuando como um profissional sem muitas preocupações, como muitos vivem, especialmente nesse momento de pandemia, né? Sem saber como é que vai ser o próximo mês, se vai ter paciente, se não vai, né? Então, com a pandemia, isso se aflorou ainda mais. Tem se falado muito de marketing digital e a turma tem postado muita coisa, tem se colocado muito online, e muitas vezes de uma forma até ineficiente ou em locais inapropriados para fazer isso e sem uma orientação devida. Tá? Então, o primeiro ponto da nossa conversa é exatamente sobre o que o conselho coloca para nós no código de ética. Tá? E eu até separei, queria fazer uma leitura pontual, muito breve aqui, sobre alguns pontos que a gente deve considerar, tá? Do nosso código de ética. Então, em princípios fundamentais, número 5, diz o seguinte, se vocês me dão licença, eu quero fazer a leitura aqui rapidamente. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Ou seja, dentro dos próprios princípios fundamentais, é colocado que faz parte a contribuição nossa para promover a informação, o conhecimento, tá? Então, faz sentido que a gente se coloque publicamente. Isso não é um problema, tá bom? E aí, claro, dando sequência, na seção das responsabilidades do psicólogo, artigo 17. Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidas nesse código. É o que nós estamos fazendo agora, juntos. Né? Artigo 19. O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, zelará para que as atividades prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições da base científica e do papel social da profissão. Artigo 20. O psicólogo, então, ao se comunicar, né, nos veículos, então o psicólogo, ao promover publicamente seu serviço por quaisquer meios, individual ou coletivamente. Letra A. Informará nome completo, CRP e número de registro. Isso quase todo mundo sabe, tá? Especialmente no Instagram, onde tem sido feito muita coisa, é preciso, nas informações do teu nome, conter esse registro. Quando você estiver fazendo publicação relativas ao teu trabalho enquanto psicólogo, tá bom? Letra B. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. Ou seja, você que não possui uma especialização, você que não possui um mestrado, um doutorado, não deve se qualificar como doutor nas redes sociais, no seu site, no seu cartão de visitas, porque você não detém esse título, tá bom? Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas
que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Atenção nesse item, é um dos itens que mais gera processos contra os psicólogos, tá bom? Atividades que estão fora das técnicas que são reconhecidas pela psicologia, pelo nosso conselho. Letra D. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda, ou seja, eu não posso falar que o meu é mais barato ou que custa tanto e por conta disso a pessoa deve me procurar. Tá? Isso a gente vê muito pouco, mas a gente deve tomar cuidado. Não fará previsão taxativa de resultado, ou seja, eu não posso prometer um resultado esperado. Não fará a autopromoção em detrimento de outros profissionais. Não é? Eu não posso me colocar acima de outros profissionais falando mal deles, eu não devo fazer isso eticamente. E por fim, letra G, sétimo item, não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Né? Vamos ficar só no nosso âmbito profissional. E o que a gente vê aqui é um código de ética que me permite a exposição, me permite falas, me permite colocação de conhecimento, de conteúdo técnico, com algumas ressalvas, mas que coloca, que faz até parte dos princípios fundamentais eu contribuir com a sociedade, divulgando informações sérias sobre o nosso ambiente de trabalho, sobre como a psicologia funciona ou como a psicoterapia funciona. Tá? Voltando aqui para a parte que eu acho que vocês têm mais interesse, tendo dado uma passada pelos aspectos principais do código de ética, existe algo que a gente precisa entender relacionado à nossa divulgação, tá bom? E para isso, eu vou usar um exemplo, e para o vídeo que for ficar gravado depois eu vou colocar aí a imagem para ficar do melhor entendimento de vocês, tá bom? Vamos imaginar a seguinte situação. Existe uma pessoa que tem um carro, tá? E esse carro ele está fundindo o motor. Ou seja, está fazendo muito barulho, saindo fumaça, o carro está dando problema. Essa é uma pessoa que vai procurar diretamente um mecânico. Porque é muito claro, é muito nítido que essa pessoa ela está com algum problema no seu carro. Então, essa é uma pessoa que facilmente chega até um mecânico. No entanto, existem outros públicos. E a gente já vai falar deles. No nosso caso de psicólogo clínico, as divulgações que têm sido feitas online, elas estão voltadas para esse público A. Tá? Ou seja, no nosso caso, na nossa área, pessoas que têm sintomas ou alguma situação de vida, questões emocionais, algum transtorno já diagnosticado, enfim, são pessoas que, ao se observarem, percebem claramente que precisam da ajuda de um psicoterapeuta. Essa pessoa é uma pessoa que possivelmente vai chegar até o teu consultório. No entanto, como todos não, né? Mas como muitas pessoas foram para o online ao mesmo tempo, existe uma grande concorrência em volta dessa pessoa. Então, é como se a pessoa que tivesse detectado o problema no próprio carro, é como se ela tivesse muitas mecânicas à disposição dela. E aí, para qual mecânica essa pessoa vai? Também existem critérios para isso, e a gente já vai ver algum deles, mas fica mais difícil dela escolher, dela selecionar para qual mecânico ela vai. Mas esse público, ele já sabe que ele tem que procurar um mecânico. E ele é um público menor, proporcionalmente menor do que o público B. O público B é um público que tem um barulho no carro, mas ele acha que não é nada grave. Ou ele acha que talvez ele fosse gastar um dinheiro que ele não pode gastar agora. Ele acha caro. Então ele não vai procurar um mecânico. Ele vai ficar atento, mas não vai procurar um mecânico. Se a gente for fazer um paralelo com a nossa profissão,
ele é uma pessoa que tem algum sintoma, alguma questão de vida, alguma questão emocional. Ele até percebe isso, mas ele não acha que isso seja prejudicial o suficiente, não gera prejuízo o suficiente para ele procurar um psicólogo. Ou então ele acha caro, ele acha que não vale a pena gastar o dinheiro dele com a psicologia, pelo que ele observa dele mesmo. Esse público B, ele é um público maior. Ele é um público que não tem tanta concorrência. Porque olha, se você explica para uma pessoa que ao levar o carro na mecânica, somente de ouvir um barulho, pode evitar que ela gaste no futuro um dinheirão, porque ela tem que refazer inteiro o motor dela, pode chamar a atenção dela para ir até o mecânico. Se você consegue se comunicar com o público B, se você coloca de uma forma que faça a pessoa entender que o que ela tem é sim uma questão importante que deve ser tratada num consultório, que deve ser levada até um psicólogo, que o dinheiro que ela acha que ela vai gastar, na verdade, pode ser uma economia, porque no futuro isso pode se cronificar em uma questão de saúde mental, prejudicando ainda mais aspectos da vida dela, de trabalho, social, familiar, enfim, tantos que a gente já conhece. Então esse público B é um público que ele ainda não é tão explorado, mas ele também é reduzido. Ele é reduzido em relação ao público C. O público C, voltando ao nosso exemplo do carro, é aquele público que ele só vai na mecânica se o carro realmente quebrar. Ele não vai procurar mecânico por nenhuma outra situação, a não ser que ele esteja saindo para o trabalho de manhã e aí o carro dele não liga. Nessa condição ele liga então para o seu mecânico. Essas pessoas são pessoas desinformadas em relação à manutenção do carro, troca de óleo e todos os outros detalhes de manutenção e conservação do veículo. Esse público C, em paralelo na nossa profissão, são aquelas pessoas que nem sabem que poderiam se beneficiar de uma psicoterapia. E esse público é muito grande. E esse público não tem nenhum concorrente. Essas pessoas não são exploradas, né? Exploradas no sentido de elas não são alvo da divulgação, da comunicação dos psicólogos que estão tentando se colocar no Facebook, no Instagram. Essas pessoas precisam de uma outra linguagem, de uma outra forma, para que entendam que se eu fizer uma determinada manutenção no meu carro, eu estou evitando danos para mim, para minha família. Tá? Então, em relação ao público A, B e C, acho que fica bem claro aí na figura a proporção que no público A gente tem muita concorrência e a gente tem um público menor sendo disputado. E isso dificulta a gente ter um fluxo bacana de atendimento. Tá? E existe um público B que é maior e um C que é maior ainda, que é um público que é muito pouco explorado. E a gente precisa começar a ampliar o nosso olhar, a ampliar a nossa divulgação, a colocação do nosso nome para esses outros públicos. Tá bom? A gente pode fazer isso basicamente de duas formas, online e offline. Tá? Offline, eu tenho ouvido muito que não é possível fazer esse tipo de divulgação, de colocação no mercado offline agora, nesse momento, por causa da pandemia. E, na verdade, você consegue fazer isso. Tá? Você pode telefonar, você pode mandar e-mail, você pode marcar reunião, né, pelo Zoom, ou enfim, por algum aplicativo que você use aí, com profissionais da tua cidade ou da tua região, sim. Não existe nenhum impeditivo em relação a isso. Tá? Mas isso é um outro tópico. Então a gente pode se colocar para esses públicos A, B e C através do online e do offline. Né? Dentro do online, a gente vai falar das redes sociais,
Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. LinkedIn e Twitter não são tão utilizados nesse sentido, enfim, tem uma discussão sobre rede social, mas acho que principalmente Instagram, Facebook e YouTube são formas de comunicar o trabalho. Cada plataforma tem uma característica específica, algumas para vídeo, outras para foto, mas o conteúdo é fundamental. Tá? O teu conteúdo deve ser sim um conteúdo de valor que respeite aquilo que a gente brevemente leu sobre o nosso código de ética, mas ao mesmo tempo entregue para a pessoa um conhecimento, um valor que seja eficiente na vida dela. Tá? Em relação aos nichos, esse é um outro aspecto muito importante. Você tem um problema no seu carro e precisa procurar um mecânico, né? Você tem um problema no motor do seu carro. Que mecânico que você vai procurar? Um mecânico que é especialista em motor ou um mecânico da esquina que faz tudo? Isso é um outro ponto também. Quando você se divulga, online ou offline, não importa, você é o faz tudo, o generalista, ou você é o especialista em um tema, em uma área, em um tipo específico de psicoterapia? Tá bom? Isso é muito importante, porque aquela pessoa que é especializada, ela valoriza o trabalho dela, inclusive podendo cobrar até um valor mais justo, tá bom? Se divulgar, atirar para todos os lados, ele acaba não sendo um método eficiente. Então, esse é um ponto, escolha do nicho, também é um outro tópico, mas que ele é importante da gente ter ciência, tá bom? No entanto, eu acho que talvez o aspecto mais importante dessa aula de hoje é a seguinte. Muitas pessoas têm feito do Instagram a corrida pelo ouro, né, dentro dos pacientes, buscando novos pacientes, novos atendimentos e divulgando todo dia, várias vezes por dia, fotos, textos, frases. E na verdade, pessoal, o ouro, né, a corrida pelo ouro, o dinheiro mesmo, ele, pelo menos num primeiro momento, ele não está online. Quantos pacientes do público A ou do público B e C que vão estar até mais desatentos vão converter, vão virar seus clientes? Dos que estão passando online, quantos desses vão virar seu paciente? A proporção é muito pequena, é muito baixa, ainda mais com a concorrência que a gente tem tido agora. E olha, não é só a concorrência, com o ruído também, porque são muitos psicólogos falando de muitas coisas diferentes. Por exemplo, atenção. Quantos psicólogos têm falado sobre atenção online ultimamente? Cada um falando de um jeito diferente, uma faceta diferente da atenção. Então isso gera um ruído que aquele que é leigo vai ter uma dificuldade em escolher, vai ter uma dificuldade em perceber as mensagens. Então, o ouro mesmo, aquilo que vai fazer com que você tenha umas férias garantido, um 13º, é o aspecto offline, tá bom? Dentro do aspecto offline é onde se encontra o fluxo constante de encaminhamento. E num outro momento isso vai te ajudar na sua base online, claro. Mas não é através do online. Isso tem que ficar muito claro. Tá? Muita gente tem se prejudicado achando que somente através das postagens vai conseguir se manter na profissão. Dificilmente isso vai acontecer. De repente, um ou outro, de forma intuitiva ou por sorte, tem um bom conhecimento técnico, faz uma divulgação adequada, até tem algum conhecimento de gestão e pode caminhar. Mas realmente, dormir tranquilo, saber que os próximos meses estão garantidos, que você tem evoluído, né, enquanto profissional, psicólogo clínico, que o teu negócio tem saúde, né, que o seu negócio se mantém por um longo período, você vai estruturar isso de forma offline. E é aí que está o pulo do gato, né? Muita gente indo para o online, enquanto na verdade a gente deveria estar dando um foco maior, uma atenção maior para o offline. Ah, então eu devo parar de fazer publicação? Eu devo parar de ir para o online? Acredito que não. Eu acredito que isso também tem a sua importância, tá?
E no determinado momento a gente vai ver certinho como dosar cada uma desses meios de divulgação. Tá bom? Então, online também a gente tem o próprio site, né? A gente tem o Google Meu Negócio. Então, por exemplo, hoje eu recebi três. Na verdade, um já tinha vindo semana passada, ele só iniciou mesmo a terapia hoje, e recebi 2 pacientes novos, tá? Tem que fazer análise do fluxo de encaminhamento. Então, um veio do site e 2 vieram de encaminhamentos de outros profissionais. Então, eu sei de onde é que está vindo os meus pacientes. Eu sei que se não vier ninguém através do meu Instagram, ele não está comunicando da maneira correta, ou ele não está sendo encontrado como deveria. Então, são detalhes, né, que dentro de um passo a passo são importantes da gente observar. Tá? Então, os encaminhamentos, o fluxo constante de encaminhamentos, ele vai acontecer de outros profissionais, que podem ser da sua área ou não, pensando no público A, B, C, ou seja, pessoas que nem sabem que podem se beneficiar do teu serviço e você mostra isso, inclusive para profissionais e para instituições, tá? Que vai garantir então esse fluxo constante, tá bom? A gente vê grandes clínicos, seja da psicoterapia ou outras áreas, né, de atendimento clínico, tendo grande sucesso, sendo evidenciado na sua região, tendo um retorno financeiro muito bom, tendo prosperidade, o que permite até que ele ajude mais outras pessoas. Eu acho que isso é um dos objetivos da nossa profissão. Mas consultório vazio a gente não vai ajudar ninguém, tá? Isso é uma grande realidade. Essas pessoas, elas não chegam nesse patamar por sorte. Elas não chegam sem querer. Elas têm uma estrutura, um método que pode ser feito por ela mesma, e isso é muito difícil de acontecer, e na esmagadora maioria dos casos essas pessoas têm uma assessoria que leva elas então a entender esse tripé que sustenta a nossa profissão de conhecimento técnico, divulgação, marketing, gestão e administração. E definindo o nicho para os públicos A, B e C, você consegue então ter um fluxo constante de encaminhamento. Olha, uma conta rápida, breve, eu vou colocar aí na tela para ficar mais fácil. Falando um pouquinho sobre gestão, né? Primeiro você tem que ter um objetivo financeiro. Qual que é o seu objetivo financeiro? Tá? Seu objetivo financeiro, sem um objetivo financeiro, você não consegue calcular. Aliás, a precificação é um outro tópico que merece o nosso estudo também. Não é? Mas sem um objetivo financeiro você não consegue ter metas, você não consegue propor uma metodologia para atingir então esse seu objetivo. Então vamos pensar aqui que você vai cobrar R$ 150 por sessão. Tá? Como eu disse, como é que a gente chega nesse valor de 150? Existem algumas formas. A forma ideal é a da precificação do teu trabalho. Existe uma fórmula para se fazer isso. A gente pode ver um outro tópico. Tá? Então, você vai cobrar R$ 150. Eu sei que tem gente que diz o seguinte: mas eu não consigo cobrar esse valor na minha cidade, eu consigo cobrar no máximo R$ 60, R$ 80. Enfim, tudo bem, não tem problema, até porque a gente sabe que cidades onde se cobra menos, o custo de vida também é menor, então no final a gente está falando de coisas proporcionais, tá bom? Mas eu vou pegar o exemplo de R$ 150. Se você fizer um atendimento cobrando esse valor, um paciente, né, contando um mês de 4 semanas, aí que é a maioria dos meses, você vai ganhar por paciente R$ 600. Se você tiver 20 pacientes, você vai ganhar R$ 12.000. É claro que ter 20 pacientes fixos todo mês, uma garantia de que isso vai ser constante,
depende que você saia somente da disputa do público A online. E você precisa ir para outras estratégias que são mais eficientes, que vão para públicos B, público C e para outras estratégias online e offline de divulgação, além de entender um pouco sobre gestão e administração do seu negócio. Se você estiver então atendendo esses 20 pacientes, que é um número muito pequeno, pensa na sua cidade, e aí tanto faz o tamanho da sua cidade. 20 pessoas representa que porcentagem da população da sua cidade? É uma proporção muito pequena. Tá? Então, será que não existe aí na tua cidade 20 pessoas que precisam do teu serviço, que se beneficiariam, talvez nem soubessem disso? Com certeza, esse público está aí disponível. Tá bom? Então, se você estiver atendendo aí 20 pacientes durante uma semana, ou seja, 5 dias, você vai atender somente 4 pessoas por dia. 4 horas de trabalho por dia, pessoal. Tendo um resultado dentro dessa conta de R$ 12.000. Bruto, tá? Aqui a gente não está descontando aluguel, clínica, secretária, enfim, uma série de outras coisas que aí em gestão e marketing, em gestão e administração, a gente precisa ver certinho como fica, tá bom? Mas é possível a gente chegar em valores muito interessantes. Eu não quero trabalhar 5 dias, eu quero trabalhar só 4 dias. Então você atende 5 pessoas por dia, completando a tua agenda de 20 pacientes a R$ 150, ganhando R$ 12.000 por mês. É um valor muito considerável. Tá? Claro, para se chegar nesse número de pacientes, na verdade não é nem no número em si, né? É no fluxo constante de encaminhamentos. Existe uma metodologia, existe um passo a passo. Tá bom? E é exatamente sobre isso que eu até vou dar o spoiler para vocês. Né? Devido a tudo isso que eu comentei com vocês, toda essa investigação que foi feita ano passado, 12 estados presencialmente dando aula, tá? É que surge então a estrutura do curso Sucesso na Clínica Psi, e dessa vez com a turma online, ou seja, a primeira turma, é a turma de estreia online do curso Sucesso na Clínica Psi, tá bom? Então, se você pretende dar um passo a mais, se você pretende realmente entender cada questão dessa que eu comentei e outras até que vão estar na descrição para vocês, a fundo, se você é assim como tantos outros apaixonados pela profissão da psicologia e faz disso até um dever de ajudar o próximo, se tem isso dentro do coração, essa vontade, essa virtude de ajudar o próximo, mas ao mesmo tempo quer prosperar, até para poder ajudar mais, como eu comentei, quer poder ter uma segurança financeira, quer poder entender sobre informações que são falhas na nossa formação básica, de graduação. Então eu te convido a fazer parte dessa primeira turma, que além do curso, especialmente nessa oportunidade, vai ter oportunidade de ter encontros comigo. Serão alguns encontros, isso vai estar tudo descrito para vocês, tá? Serão alguns encontros para que a gente possa estruturar isso junto com vocês e independente daí de pandemia, de quarentena, que vocês continuem crescendo enquanto psicólogos clínicos, não só em relação ao conhecimento técnico, mas sim enquanto profissionais reconhecidos no mercado de trabalho. Tá bom? Então fica aqui o meu convite. Eu vou deixar embaixo o link do meu currículo para quem quiser acompanhar a porção de divulgações científicas importantes, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, tá? em artigos científicos, em periódicos internacionais de fator de impacto importante, colaboração
em livros da nossa área, tanto aqui quanto fora. Vou deixar o meu link, o link então do meu currículo Lattes, para que vocês possam dar uma olhada, checar a veracidade dessas informações. E vou deixar o link também para quem quiser interesse em dar um passo a mais e entender que daqui 1 ano, daqui 3 anos, pode ser que esse passo hoje faça a diferença. Pode ser que daqui um tempo você olhe para trás e pense, puxa, eu deveria ter dado aquela oportunidade, eu deveria ter dado aquele passo. Tá bom? Então fica aqui o meu convite, fico à disposição mais uma vez de vocês e agora eu vou abrir para as perguntas.